Salmo 119, versículos 65. A partir do 65 até o 72. Ouçamos com fé o que a palavra de Deus diz. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentira contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhe o coração insensível, como que se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado por aflição, para que andasse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. Somos gratos porque sabemos que o Senhor faz isso por meio da Sua palavra. Somos gratos, ó Deus, porque quando a Sua palavra é lida, a Sua vontade se manifesta em nossos corações, ó Pai. Vontade esta que muitas vezes nos exorta. Vontade essa que em muitos momentos, ó Pai, nos dá fôlego, coragem e encorajamento para enfrentarmos as dificuldades da vida. E em outros momentos, ó Pai, louvamos a Ti porque o Senhor nos revigora pela graça, pelo sabor agradável que flui da Sua palavra. Pedimos agora, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Fale ao coração de cada um, ó Pai, de acordo com a Sua vontade e com o seu pré-conhecimento. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O Salmo 119, eu sei que eu já falei, o Leffer já falou, o Reverendo já falou, o pastor Fernando já falou, o Davidson já falou, todo mundo já falou que ele é um salmo construído em cima de um acróstico. Se os irmãos prestarem atenção, a gente sempre lê um grupo específico de versículos e esse grupo específico ele se repete. Porque é uma das maneiras muito interessantes na qual o autor escolheu para poder transmitir e contar uma grande história. A gente faz acróstico hoje em dia. A gente pega o nome da nossa mãe, o nome da nossa esposa, o nome de alguma pessoa importante, o nome de alguma palavra, e a gente pega lá e vai A, amor, B, bondade, C, carinhosa, e eu vou parar por aqui porque vai chegar algumas letras que eu não vou saber. Mas, normalmente, a gente constrói, a gente tenta enumerar e enunciar de forma bonita e de forma generosa. Só que eu acho muito interessante porque a Bíblia faz isso e os salmistas demonstram uma capacidade extraordinária de domínio de língua. Uma capacidade extraordinária, porque eles conseguiram fazer um acróstico com todos os 22 versículos, repetindo 8 vezes cada versículo. Então, chega quase que à exaustão. 8 vezes a letra Aleph, 8 vezes a letra Bet, 8 vezes a letra Gimel, 8 vezes a letra Dalet, 8 vezes cada letra do alfabeto hebraico, a fim de contar uma única grande história, que a sabedoria e o prazer vêm de meditar na lei do Senhor. A grosso modo, o Salmo 119, se a gente fosse resumir para contar para os nossos filhos, para as nossas crianças, o Salmo 119 fala da alegria que existe em meditar na lei de Deus. Quando nós meditamos na lei de Deus, quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, nós nos tornamos mais sábios e o nosso coração brota, nosso coração ele é enriquecido de alegria. A grosso modo, o Salmo 119 fala disso. Só que o salmista vem perpassando os espectros da nossa alma, ele vem caminhando por entre nós, passando por diversas regiões, às vezes escuras da nossa vida. E ele vem mostrando como existe sabedoria de Deus em todas as faces do nosso ser. E eu acho interessante, nós lemos logo no início o livro de Lamentações, que também é um grande acróstico. O livro de Lamentações são 5 grandes poesias. Capítulo 1 e 2, 13, o capítulo 1 e 2 e o 4 são poesias que são acrósticos, mas para um versículo. Então é um versículo para cada um deles. O capítulo 5 do livro de Lamentações, eles são 22 versos, aí já não é mais um acróstico, mas ele continua a estrutura, porque ele repete o mesmo número de letras. Já o capítulo 3, que nós lemos, ele é um acróstico, só que agora, diferente do Salmo 119, que repete 8 vezes, no capítulo 3 do livro de Lamentações, ele repete 3 vezes cada letra do alfabeto. Então ele repete 3 vezes o A, o B, o C, o D, e ele vai assim sucessivamente. E o interessante é que no livro de Lamentações fica mais fácil nós percebermos o que a gente vai ver hoje. No livro de Lamentações ele fala sobre a dor que existe na alma de alguém que foi constrangido por causa do seu pecado.
O livro de Lamentações, a grosso modo, ele fala sobre a dor que existe na alma de alguém que foi constrangido pelo seu pecado. Só que essa dor produz sabedoria. E a gente passou no livro de Lamentações, logo no início do culto, passamos por uma das frases que para mim são uma das mais marcantes. Que o jovem, quando experimenta o sofrimento, quando experimenta a mão pesada de Deus por consequência dos seus pecados, que sofre em silêncio. E é engraçado que na nossa sociedade, nos dias de hoje, isso não é muito recomendado. Essa coisa de ficar em silêncio quando você está passando por dificuldades. Hoje as pessoas gostam de falar que não, você tem que procurar ajuda. O interessante é que em muitos momentos a gente vê na palavra de Deus de que quando nós somos constrangidos pelo nosso pecado, nós devemos voltar ao pó, voltar em silêncio e em constrangimento para nós mesmos e para Deus e buscarmos a sabedoria nas poucas palavras. E o interessante é que o que nós veremos hoje é que existe alegria, existe sabedoria, existe profundo crescimento por meio das aflições e por meio das consequências dos nossos pecados. O Salmo, esse trecho específico, do versículo 65 até o versículo 72, ele fala sobre o aprendizado. A gente vem passando no Salmo 119 sobre como funciona o desenvolvimento da sabedoria em nossa alma. Como vem o desenvolvimento da sabedoria por meio do aprendizado da lei de Deus, por meio do processo do meditar na lei de Deus. Hoje, e esse é um ponto que dificilmente nós fazemos nos nossos dias. Raras são as pessoas que hoje têm o hábito de meditar na palavra de Deus. Por um motivo que pode soar estranho o que eu vou dizer. Hoje nós temos o hábito de ler a palavra de Deus. E o interessante é que nós lemos a palavra de Deus, mas muitas vezes nós não meditamos na palavra de Deus. Pensemos, hoje pela tarde eu assistia com os meus filhos, da mesma produtora que faz o The Chosen, aquela Angels Studios, eles acabaram de publicar uma série de curtas, de desenhos pequenininhos sobre a vida de Davi. Então eles fizeram uma animação super bonitinha sobre a vida de Davi e as suas ovelhas, assim, é bem fofinho assim para crianças de 6, 7, 8 anos. E eu conversava com a Luísa enquanto ela estava lá vendo a história de Davi, enquanto ele compunha o Salmo 23, e eu falava para ela assim: esse salmo está na Bíblia. E aí a gente teve a oportunidade, eu conversava com ela de que o salmo estava na Bíblia. E aí eu falava para ela assim: Davi conhecia a palavra de Deus de forma profunda e todas as suas coisas eram produzidas, feitas e mediadas pela palavra de Deus. Ela falava: então é isso que é viver? Aí eu falava: viver de forma sábia, de forma a viver meditando intensamente, ruminando a palavra de Deus, é quando você traz ela não só para todos os afazeres da sua vida, mas ela é o meio pelo qual todos os seus pensamentos são guiados e conduzidos diante da rotina do seu dia a dia. E eu falo que a gente hoje perdeu um pouco desse hábito por causa da leitura, porque a Bíblia é muito mais acessível. Se nós pensarmos em Davi, se ele quisesse voltar a ter acesso ao todo o Pentateuco, a todos os 5 primeiros livros, ele deveria procurar um dos sacerdotes, ou talvez voltar até o tabernáculo, procurar os sacerdotes em regiões que não eram tão acessíveis, e ouvir por meio daquele sacerdote. Ele não poderia botar a mão nos rolos sagrados para poder pegar, ler, consultar e fazer como que nós podemos fazer nos dias de hoje. Se nós pararmos e pensarmos que a Bíblia, acessível do jeito que é nos dias de hoje, ela não era há 300 anos atrás. Se pensarmos há 200 anos atrás, você ter uma Bíblia era caro. Era um processo, era uma demonstração de status. Era um objeto muito caro, era um objeto escasso. Não era popular. Por mais que Gutenberg tenha desenvolvido a prensa, você ter uma Bíblia para cada membro da sua família era uma coisa que não era comum há 40, 50 anos atrás. Então, o que tem acontecido é essa pluralidade de acessos. A gente pode hoje ter a Bíblia no celular, ter a Bíblia no YouTube, ouvir a Bíblia em áudio, ter a Bíblia na versão traduzida, na revista corrigida, na revista atualizada do século XXI, na NVT, na NVTI, na NTLH, em inúmeras traduções. Não era algo acessível que existiam há 50, 60 anos atrás. Isso fez com que a gente perdesse o hábito de decorar versículos, de decorar a palavra de Deus, de passar o dia pensando e refletindo sobre o que a palavra de Deus fala aos nossos corações. Eu, certa vez, conversava com a minha esposa de que o WhatsApp matou a intercessão matrimonial. Eu falava: Giovana, o WhatsApp matou a intercessão marido e mulher. E a gente precisa entender o porquê. Porque quando o marido
sei lá, vou contar na minha experiência. Eu e meu irmão íamos para o Mackenzie, nós morávamos no Itaim Paulista e íamos para o Mackenzie todo dia. Eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu fazia isso com 8 anos de idade, meu irmão fazia isso com 10. Nós íamos sozinho, de ônibus e metrô. 1 hora de ônibus, 1 hora de metrô para ir, 1 hora de ônibus, 1 hora de metrô para voltar. Todo santo dia. Nós somos assaltados, nós somos roubados, o nosso ônibus já bateu, já aconteceu de tudo. Tudo que vocês possam imaginar, a gente já fez. Já era, normalmente eu chegava em casa 2 horas da tarde, certo dia cheguei às 6, minha mãe estava polvorosa por causa de onde não tinha telefone, não tinha para quem ligar, não tinha celular naquela época. E o que restava para as mães, o que restavam para os maridos quando uma esposa saía, o que restavam para as esposas quando o marido fazia uma viagem de trabalho? Era orar e interceder por aquela pessoa. Normalmente o que acontecia era quando o marido fazia uma viagem de trabalho, ele chegava na determinada cidade, ele pegava, ele ia num orelhão, ele ia num telefone público, ele ligava para alguém para deixar um recado de que cheguei bem. E era o máximo que a gente tinha na nossa época. E o que as esposas, o que os maridos, o que as mães e os pais faziam? Intercediam por seus filhos em oração. Hoje o que acontece? Mãe, já estou no Uber. Mãe, cheguei. Mãe, já estou na aula. Ou compartilha a localização. E a gente tem um hiperacesso às coisas, fez com que a nossa interação, fez com que essa sensação de distanciamento fosse se diminuindo e fosse se tornando cada vez mais e mais pueril. E isso faz com que as nossas relações e as nossas interações tenham se tornado cada vez mais frágeis e cada vez mais pueris. E o que o salmista fala aqui é que nós devemos meditar na lei de Deus, mesmo quando nós enfrentamos aflições, mesmo quando nós somos confrontados pelos nossos pecados, mesmo quando nós somos esmagados por Deus por causa do nosso pecado. E o que eu gosto muito desse salmo, nessa parte, quando chega no versículo 65, é porque ele perpassou, ele começou falando sobre sabedoria, 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 veio trazendo sabedoria, mostrando inúmeras maneiras pela qual a sabedoria vem se manifestando na vida, nas faces das pessoas, até que chega um momento que quando a gente adquire sabedoria, e em muitos momentos essa sabedoria produz o que em nós? Consciência de que somos pecadores. Consciência de que somos miseráveis. Consciência de que carecemos da graça de Deus porque nós pecamos. O interessante é que quem não tem sabedoria muitas vezes acha que não peca. Quem não tem sabedoria, em muitos momentos, acha que não comete erros. Certa vez eu estava me deparando com um gráfico sobre inteligência, um gráfico de conhecimento, que mostra que existe um pico muito grande de pessoas ignorantes que acham que sabem determinados assuntos. E quando a gente estuda e se debruça sobre muitos assuntos, a nossa compreensão do quanto nós somos inteligentes cai profundamente. Até que chega um ponto de amadurecimento e a gente começa a se sentir seguro para falar sobre determinadas áreas. Eu venho enfrentando isso no meu trabalho, no meu novo emprego, no meu trabalho. Não sei exatamente o que eu tenho feito no banco. Eu tenho trabalhado com inteligência artificial, eu tenho liderado um time que mexe com pesquisa de inteligência artificial. E eu fiz uma apresentação sobre as últimas semanas, sobre o que a gente tem trabalhado, e minha esposa me avisou que das pessoas que fazem parte do time, que é um dos pares, ele talvez seja uma das maiores autoridades do mundo em inteligência artificial. Esse é ChatGPT, essas coisas que têm surgido. E eu comecei uma apresentação para um comitê nessa sexta-feira que eu começava dizendo: tenho menos dúvidas, mas tenho mais incertezas. Porque quanto mais eu mexo com inteligência artificial, quanto mais eu mexo com todo esse processo de tecnologia novo, o que eu falo para o meu chefe, o que eu falo para todos os meus chefes é: eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Eu não sei, mas cada vez mais eu sei que eu sei que eu não sei menos. Mas ainda assim é meio difícil, assim, é um terreno meio obscuro. E é exatamente isso que a gente percebe no Salmo. O Salmo 119 ele vem produzindo em nós uma consciência de que nós, ao meditarmos a lei de Deus, ganharemos sabedoria. Ao meditarmos na lei de Deus, desenvolveremos sabedoria. Ao meditarmos na lei de Deus, cresceremos em conhecimento e cresceremos em sabedoria. E o interessante é que certa pessoa me questionou por que ele fez isso em acróstico. Qual a finalidade de fazer isso em acróstico? E a hipótese que eu tenho para isso é que cada vez mais é um processo pedagógico e didático e litúrgico. Essa diferença de pedagógico, didático e litúrgico, para eles não existia. É a gente que gosta de ficar separando e colocando tudo em caixinhas. Mas quando a gente olha para a liturgia do nosso culto, normalmente uma liturgia tem um momento onde a gente chama todas as pessoas para o louvor e adoração a Deus. E depois de reunir o povo de Deus, a gente tem um momento onde somos constrangidos e confrontados por causa do nosso pecado.
E depois explodimos em alegria porque a graça de Deus nos garante que somos perdoados pelo que Cristo fez em nossas vidas. Agradecidos por essa graça, tem um momento no nosso culto em que nós somos constrangidos pela palavra de Deus que é pregada e que é anunciada. E marcados e impactados pela palavra de Deus, nós respondemos a isso em adoração e louvor a Deus. Normalmente essas são as fases, essa é a liturgia, essa é a forma que um culto tem. E o interessante é que essa forma tem função didática. As crianças aprendem, elas sabem mais ou menos o que está acontecendo, elas conseguem reproduzir nas suas brincadeiras em casa. Então a forma didática de trabalhar o acróstico é para ajudar no processo de sabedoria. É como se fosse uma metalinguagem. O salmo que fala de sabedoria usa um outro processo pedagógico para acentuar e falar mais de sabedoria. Só que quando a gente chega aqui no versículo 65, ele começa dizendo: Tens feitos ao teu servo, Senhor, tem feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Meditar na palavra de Deus faz bem ao servo. Nós, quando meditamos na palavra de Deus, recebemos a bondade de Deus. Qual bondade? A sabedoria. A sabedoria produz bondade, a sabedoria produz efeitos benéficos aos nossos corações. Nós somos abençoados por meditar dia a dia na palavra de Deus. Ensina-me bons juízos e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Essa confissão de credulidade, essa confissão de submissão aos mandamentos e aos ensinamentos de Deus faz bem aos nossos corações. Só que chega o versículo 67 e quebra todo o fluxo que diz: Antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra. E aqui é o ápice dessa sessão, é o ápice dessa estrofe. Por quê? Porque a sabedoria produz uma coisa. A sabedoria produz um coração quebrantado diante das marcas do nosso pecado e diante do reconhecimento de que carecemos de Cristo Jesus, como aquele que nos perdoa. O que o salmista vem dizendo é: antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Muitas vezes a gente sofre as consequências dos nossos pecados. Muitas vezes a gente sofre as dores e a amargura das consequências dos nossos pecados. A gente sente a mão de Deus batendo dolorido nas nossas costas por causa dos nossos pecados. A gente sente a mão de Deus batendo e espremendo e nos moendo por causa dos nossos pecados. E o interessante é que aquela pessoa, e isso não exime ninguém, mesmo a pessoa sábia, mesmo a pessoa que detém profundo conhecimento da palavra de Deus, esta ainda assim pode e provavelmente cairá, se permitido por Deus, cairá em pecado. Mas o que acontece é que diferença existe entre uma pessoa que cai em pecado e outra pessoa que cai em pecado? Aquela que vive em sabedoria, aquela que teve o seu coração marcado pelo meditar na santa lei de Deus, aquela que teve o seu coração marcado pelo meditar na palavra de Deus, ela não vai cair em pecado? Não, ela poderá cair sim em pecado. Mas ela demonstrará um coração humilde, um coração que reconhece a mão de Deus, generosa em sua vida. Aquela reconhece a mão de Deus generosa em sua vida, generosa nos tratos, generosa nas dores da mão de Deus que nos marca por causa dos nossos pecados. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Muitas vezes nós pecamos e muitas vezes os nossos pecados são usados por Deus. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Nós somos responsáveis unicamente pela maldade que nós produzimos, pela vergonha que nós produzimos. Nós somos responsáveis por todo o mal que nós conseguimos produzir. Mas ainda assim, Deus usa esse mal e transforma em bem para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Deus usa isso não de forma de que escapou da vontade de Deus. O Lucas surpreendeu a Deus por causa desse ato que ninguém esperava que ele fizesse. Não. Deus, em sua onisciência e em sua presciência, conhecia e sabia que em determinado momento o Lucas pecaria. O Lucas falharia. Estava nos propósitos de Deus, mas eu sou responsável pelos meus pecados. E o que o salmista diz é: tu és bom e faz o bem. Ensina-me os teus decretos.
Versículo 69. O soberbo tem forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Torna-se-lhes o coração insensível como se fosse de sebo. Mas eu me comprazo na tua lei. Uma pessoa que demonstra, uma pessoa que vem entendendo o que o Salmo vem construindo, uma pessoa que vem aprendendo a meditar dia a dia na lei de Deus, uma pessoa que vem aprendendo a cada momento a buscar na beleza da lei de Deus sabedoria, a buscar na beleza da palavra de Deus conhecimento e a meditar, a ruminar, a gastar horas do seu dia refletindo sobre as belezas dos nuances da palavra de Deus. Essa pessoa não é exímio, ela não está imune a cometer um pecado. Ela pode vir a pecar e envergonhar a muitos, mas ainda assim, aquela pessoa que aprendeu a meditar na lei de Deus, mesmo quando ela fizer isso, mesmo quando ela vier a envergonhar a própria igreja, esta pessoa demonstrará humildade, esta pessoa aprenderá a desfrutar das benesses de Deus. O que o salmista está dizendo é que a pessoa aprenderá a desfrutar da bondade de Deus, porque os seus preceitos são bons, porque eu me comprazo, eu tenho prazer na sua lei. É difícil a gente pensar nisso. É difícil nós pensarmos que nós podemos vir a ter prazer na mão que nos castiga. É difícil nós pensarmos que é possível ter prazer na mão que bate no meu bumbum. A Aninha vem apanhando no bumbum nos últimos dias. A Aninha desenvolveu uma coisa maluca. Ela aprendeu, não sei com quem, a fazer ela gira o dedinho e fala, para! E ela faz para todo mundo. Se me incomodar ela, a pessoa que vem trabalhando em casa, ajudando a gente, a pessoa tem 30 anos, a Aninha, com uns 40 centímetros de altura que ela tem, ela levanta o dedinho, aponta para a mulher e fala, para! E a mulher, para! Eu fico maluco com isso. Eu falo para ela, não é ela, você manda nela, não ela manda em você, vamos alinhar nisso. E aí eu sento com ela e falo, Aninha, na próxima vez que você fizer, para, você vai apanhar. E ela faz, para e olha, não automaticamente para mim. E fala, papai não, papai tem cocô. E ela fala que tem cocô na fralda para eu não bater nela. Já aprende a mentir. Mas aí ela apanha 2 vezes. Eu falo para ela, Aninha, você vai apanhar porque você desobedeceu o papai e também porque você que está falando é mentira. E o engraçado é que com o tempo ela vem aprendendo. E aí certa vez ela não queria subir no carrinho dela. E aí ninguém conseguia fazer ela sentar no carrinho. E eu só apareci na sala e falei, Aninha, ela apareceu Mudley, resmungando, sentou no carrinho, brava, bicuda, e fez assim pra mim. Assim, eu falei, criança, mas aprende. A questão é, quando somos ensinados perante a lei, quando somos ensinados perante a autoridade, quando somos apresentados a uma autoridade, nós respondemos e aprendemos a nos subjugar a essa autoridade. Só que a autoridade que nos é apresentada não é uma autoridade déspota. Não é uma autoridade alheia às nossas necessidades. Não é uma autoridade alheia às nossas vidas e às nossas dificuldades. Nós somos apresentados à maior de todas as autoridades, que é a lei de Deus, que governa todas as coisas. E o que o salmista diz é, eu tenho prazer. Eu me comprazo na sua lei. Eu me comprazo em aprender mais e mais sobre os seus preceitos. Eu me comprazo em aprender mais e mais sobre as suas vontades e os seus prazeres. Eu me comprazo em conhecer e aprender a meditar sobre a sua lei. Eu tenho prazer em aprender a olhar para todas as coisas, a olhar para a relação marido e mulher, a aprender a olhar para a relação homem, pai e filho, homem e animal, aprender a olhar para todas as coisas, para as belezas das estrelas. Eu tenho prazer ao olhar para toda a realidade e entender de que o Senhor Deus governa todas as coisas, porque todas as coisas estão sujeitas à sua lei. Versículo 71 diz, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Meus irmãos, quem conhece a minha história sabe que eu já experimentei a aflição, do castigo, da disciplina, da mão pesada de Deus na minha vida. E uma das coisas que eu posso dizer é, eu entendo o que o Salmo 71 quer dizer.
Quando nós experimentamos a mão pesada de Deus por causa dos nossos pecados, quando nós experimentamos a mão pesada de Deus por causa das nossas faltas, quando nós experimentamos a mão pesada de Deus por causa das nossas vergonhas, por causa do mal que nós prometemos, por causa da vergonha que nós promovemos, nós aprendemos a ter prazer. Nós aprendemos, nós desfrutamos, nós tiramos coisas boas porque Deus é generoso conosco. Deus é gracioso em nossas vidas. Deus é amoroso em fazer com que as dificuldades, as lutas que nós possamos ter enfrentado, frutifiquem maravilhosamente em nossos corações. Quando o salmista diz, foi-me bom ter passado pelas minhas aflições, o pastor que caminhou comigo nos momentos mais difíceis da minha vida, o pastor que esteve ao meu lado nos dias mais difíceis da minha vida. Certa vez eu conversando com ele, eu disse, reverendo Márcio, eu queria que mais pessoas experimentassem o que eu experimentei sem ter a necessidade de passar pelo que eu passei. Porque eu sei o que é ter sido espremido por causa da vergonha. Certa vez, eu me lembro do dia onde um dos pastores, conhecido que se dizia amigo meu, simplesmente olhou para mim e disse, Lucas, vamos encerrar por aqui a nossa relação. Porque eu tenho ambições políticas na igreja e não é bom para mim ser visto junto com você, porque você é vergonha para a igreja presbiteriana. Eu lembro que eu olhei e eu me vi sozinho. Só tinha eu, Giovana e o meu pastor. E esse salmo gritava, esse versículo 91 gritava quando eu meditava nele, quando ele dizia, foi bom ter passado pela aflição para que aprendesse o quê? Os decretos de Deus. Foi bom ter aprendido mais sobre a santidade de Deus. Foi bom ter aprendido mais sobre a justiça de Deus. Foi bom ter aprendido mais sobre a santidade que a igreja de Cristo merece. Foi bom ter aprendido mais sobre o que significa se aproximar do Santo dos Santos. E o Salmo 72 diz, para mim, vale mais da lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e milhares de prata. Infelizmente, a gente não entende bem essa passagem. Conversava com um amigo meu, pastor. Ele era um profissional muito bem sucedido na área de desenvolvimento. Trabalhava numa multinacional grande, tinha um salário muito gordo. Ele largou tudo para ser pastor. Hoje ele trabalha numa cidade que se chama Porto Belo, uma cidade de 30 mil pessoas ali em Santa Catarina. Passa um perrengue financeiro incrível. Aí eu converso com ele, ele é uma pessoa feliz, contente. Enquanto que eu converso com outros colegas que talvez nunca tinham experimentado um salário gordo. E eles, sempre aquela coisa, mas um dia eu vou poder comprar um Corolla. Um dia eu vou poder comprar um MacBook. E aí eu conversando com o Cláudio, amigo meu, ele falava assim, engraçado, que quem já experimentou sabe o que é poder juntar tesouros nos céus. Às vezes a gente fica olhando para as coisas, a gente fica olhando para um possível salário, a gente fica olhando para um possível emprego, a gente fica olhando para uma possível posição boa, a gente fica olhando para possíveis prazeres terrenos que possam existir nessa terra. E para que a gente possa alcançá-los, a gente vai ter que negociar uma única coisa. A gente vai ter que negociar a sabedoria que provém do meditar na lei de Deus. Se a gente entendesse realmente isso, a gente largaria e abandonaria todas essas preocupações terrenas e a gente gastaria toda a nossa energia em meditar na lei de Deus. A gente não se preocuparia com nossos filhos que têm que fazer o Enem. A gente não se preocuparia com nossos filhos que têm que fazer o vestibular. A gente não se preocuparia se a gente vai arranjar um bom emprego, ou se vai ser promovido, ou se a gente vai ter uma estabilidade financeira, ou outra coisa. A gente só se preocuparia será que o meu filho entendeu que ele deve conhecer e meditar a lei de Deus? Será que o meu filho entendeu que o que é mais importante do que ter um bom computador, do que ter um bom carro, do que ter uma boa casa, do que ter conforto, do que viajar para a Europa, para os Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo? Será que é mais importante ele entender de que ele precisa meditar na lei de Deus? Porque provavelmente, quase certo, ele vai pecar. Ele vai envergonhar. Ele vai trazer vergonha. Mas aquele que medita na lei de Deus, aquele que tem o seu coração debruçado diante da lei de Deus,
aquele que vem aprendendo didaticamente sobre a sabedoria que provém da palavra de Deus. Esse, quando peca, tem prazer na correção que vem de Deus. Esse, quando peca, desfruta das alegrias, das dores, da vara que bate nas nossas costas por causa dos nossos pecados. E o interessante, meus irmãos, é que repreensão nenhuma que a gente possa vir a sofrer nessa vida, castigo nenhum, vara nenhuma, dói como a que foi depositada nas costas do nosso Senhor. Ele sofreu por causa dos nossos pecados. Ele carregou a dor dos nossos pecados. Ele carregou o peso da nossa vergonha. Cristo Jesus carregou o peso, Cristo Jesus experimentou o peso da aflição por causa dos nossos pecados. Cristo Jesus carregou, ele recebeu sobre si a aflição. De que pecado? Nenhum que ele cometeu, mas os nossos, os meus, os seus pecados. Cristo Jesus é aquele que é a sabedoria perfeita encarnada em homem, Senhor sobre todas as coisas, que cumpriu perfeitamente a lei, mas ainda assim, por amor a nós, carregou a consequência das nossas faltas, dos nossos pecados. Quando Aninha, quando Samuel, quando Luiz apanham, a gente sempre no final ora com eles, para que eles entendam que o que eles estão recebendo é consequência imediata do que eles fizeram de errado. A consequência imediata. Mas existe uma consequência eterna da maldade que existe no coração deles. Consequência eterna da maldade que existe no coração deles é a cruz de Cristo. Do nosso Senhor que derramou o seu sangue por causa de nós. Do nosso Senhor que derramou o seu sangue por causa dos nossos pecados. Então eu convido vocês, para quando voltarem a olhar para o Salmo 119, entendam de que ele é uma grande poesia, planejada didaticamente para que nós nos tornemos mais sábios. Planejada e orquestrada didaticamente, com uma intenção pedagógica, para que nós nos tornássemos mais sábios. Para que aprendêssemos sobre a sabedoria. E aquela pessoa que está no desenvolvimento, está aprendendo sobre a sua sabedoria, que está aprendendo a se tornar uma pessoa sábia, essa pessoa vai desenvolver autoconsciência de que ela é pecadora. De que ela é uma pessoa que produz vergonha, uma pessoa que produz pecado, produz constrangimento, de que produz maldade. E de que todas as vezes que nós experimentarmos a mão pesada de Deus por causa das nossas faltas, por causa dos nossos pecados, nós devemos nos desfrutar, nós devemos nos alegrar. Versículo 71, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Voltemos para as nossas casas e meditemos no que a palavra de Deus diz. Gastemos hora pensando, será que nós temos nos desfrutado? Será que nós temos aprendido a aprender o gosto? A ficar com aquele gosto na boca por bastante tempo para sentir e gravar os sabores da sabedoria que provém da palavra de Deus? Voltemos para nossas casas e pensemos, quantas vezes eu fui disciplinado por Deus? Quantas vezes eu fui disciplinado? Quantas vezes Deus me repreendeu por causa das minhas maldades, por causa dos males que eu fiz, por causa das coisas horríveis que eu produzi? Quantas vezes eu desfrutei alegremente da mão severa de Deus que me castigava? Ou melhor, quantas vezes eu me alegrei por poder desfrutar da mão severa que pisou e esmagou o nosso Senhor por causa das nossas faltas? E nós hoje podemos desfrutar. Nós hoje podemos desfrutar dos decretos de Deus, da bondade de Deus que procede da sua boca. De um castigo que nós não recebemos. Nós podemos desfrutar de um castigo que nós não recebemos. Nós podemos contemplar a beleza do ouro e da prata de Deus, de um castigo que nós não recebemos, mas que o nosso Senhor recebeu por nós, para que nós aprendêssemos mais sobre a sua lei, para que nós pudéssemos aprender mais sobre a sua graça. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é bom. Agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor pega, ó Pai, o pior que existe em nós
e usa para o nosso crescimento, e usa para o nosso ensino, para o nosso constrangimento e para a nossa transformação. Agradeço porque o Senhor é bom. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.